Você trabalha na indústria de alimentos, está com um problemão, busca artigos científicos para resolver esse problema, lê artigos interessantíssimos e quando tenta aplicar, não dá nada certo. Ou, na verdade, já vê que nem vai dar para aplicar porque não vai resolver, porque, assim, o artigo não está dando para traduzir no seu problema real ali na indústria. Será que é porque os artigos científicos não funcionam na prática? Ou será que é porque a ciência, para aplicar ela lá na indústria, ela não vai resolver? Na verdade, eu vou explicar um pouco para vocês o que isso acontece e o problema não é a ciência, não é a indústria, mas existem outros fatores que fazem com que isso aconteça. E eu vou explicar nesse vídeo. Na verdade, existe uma diferença muito grande entre a indústria e a academia. E é uma diferença que ela existe porque, de fato, ela precisa acontecer, porque elas têm objetivos diferentes. Uma pesquisa na academia, ela é diferente do que você busca, às vezes, na empresa, para quem trabalha no meio industrial. Eu, que transicionei da academia para a indústria, eu vi essa diferença na pele. A indústria de alimentos, ela busca artigos científicos, querendo buscar algo já palpável e que vai ser diretamente prático para aquilo que ela vai, ou para aquele problema que ela precisa resolver. Mas, em realidade, o objetivo dos artigos científicos, eles não são para você pegar como se fosse uma receitinha de bolo e fazer exatamente aquilo. Na verdade, a pesquisa científica, ela é mais para explicar conceitos, ou criar novos conceitos, também para validar hipóteses científicas, teóricas que existem, e também ela serve para estudar fenômenos. Então, quando a gente está estudando fenômenos, a gente tem vários conceitos aqui para estudar esses fenômenos. Por exemplo, a gente precisa de escalas menores, produtos mais purificados e ambientes, processos, equipamentos que não são o que acontece na indústria. Então, na verdade, para explicar conceitos e para definir conceitos, a gente necessariamente precisa começar por esse caminho, de estudar uma base, de estudar algo realmente em escala menor. A NASA conceituou uma pesquisa em vários níveis. Eles chamaram isso de Technology Readiness Level, que é basicamente, existem de 1 a 9 níveis, ou a 7 níveis, uma coisa assim, que são níveis de uma pesquisa, de um conceito. Então, o nível 1 é realmente aquele conceito inicial, a ideia, em que você está pesquisando aquilo em escala laboratorial, em escala pequena, estudando os conceitos, entendendo o que tem e o que não tem na literatura. Aí você vai passando para outros níveis, o 2, o 3. O nível 3 já é o nível de você começar a pensar em fazer protótipos. Já o nível 4, 5, 6 já começam a ter aplicações em cenários mais similares ao que de fato vai acontecer, aquele fenômeno vai acontecer, que já seria uma coisa mais em escala industrial. As pesquisas científicas na academia, elas ficam nesses primeiros níveis. E quando vai para a indústria, ou quando vai para justamente as necessidades da indústria, a gente já precisa de pesquisas que já atravessaram níveis superiores, ou você, como pesquisador e como alguém que talvez está na indústria, vai ter que pesquisar já em níveis mais avançados, buscando essas escalas mais próximas à realidade. Então, o que acontece? Os artigos científicos, eles têm muito mais esse conceito inicial. Então, quando a gente vai pegar ele e aplicar em escala industrial diretamente, não vai dar certo. Outra coisa, que eu comentei, da questão de ser componentes puros. E isso não é porque a ciência faz isso errado, entre aspas. Porque é o início de um estudo, é o início de uma área, é o início de um conceito. E aí ela vai aplicar em situações mais otimizadas para estudar esses fenômenos. O que acontece muitas vezes, que é um problema, é talvez justamente a pesquisa parar nesses primeiros níveis e não avançar. Então, o que acontece muito é, primeiro, pesquisadores que talvez tenham interesse em estudar coisas mais aplicáveis, coisas que vão de fato levar algo para a realidade, eles talvez não tenham esse incentivo por parte de universidades, de laboratórios, ou não têm condições de simular uma escala industrial, uma escala real. Outro ponto que acontece também é a falta de pessoas na indústria que, primeiro, consigam traduzir o que está escrito na ciência, fazer essa interpretação correta e não achar que vai ter uma receita de bolo e, de fato, aplicar na escala industrial, ou também falta de ter uma prática de justamente buscar termos na literatura, buscar bases teóricas na literatura. Então, esse profissional que consegue fazer esse link e consegue fazer essa tradução é um profissional muito bom, porque ele vai justamente buscar lá na base, buscar o que está sendo pesquisado, mesmo que em níveis aí, como eu comentei, mais de escala pequena e simulantes aí meios mais
puros, mas vai conseguir de alguma maneira traduzir isso e conseguir estudar cenários aplicados para eles. Então falta um pouco alguém ou profissionais que façam essa tradução, que consigam linkar as duas coisas, porque também eu noto que o meio empresarial, industrial, precisa de coisas rápidas, que já cheguem em resultados práticos, palpáveis. E essa questão da falta de tempo é algo muito real. Então, assim, é uma dificuldade muito grande de você realmente parar, ler todo um artigo científico, que pode realmente não gerar nenhuma conclusão que vai trazer esse resultado. Então, isso também é uma outra questão. Enquanto a academia, ela quer estudar, analisar, ver diferentes cenários, pouco a pouco, estudar conceitos, fenômenos, a indústria ela já quer, às vezes, ou ela precisa, né, nem questão de querer, a situação ou a simulação já pronta, ou que vá trazer algo mais palpável e mais rápido de se concluir. Eu vou dar um exemplo, antes de já trazer soluções, ou possíveis soluções, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo na prática, quando eu estava na academia. Eu trabalhava com proteínas vegetais, buscando melhorias para melhorar a funcionalidade da proteína vegetal e elas justamente serem mais aplicadas em alimentos plant-based, com mais textura, com propriedades funcionais das proteínas melhores. Então a ideia era pegar proteínas vegetais, estudá-las como elas são e tentar criar meios de trazer melhorias para que essas proteínas tenham propriedades tecnológicas melhores, assim como a gente tem em proteínas animais. Então, por exemplo, proteínas que têm capacidade de fazer uma emulsão, proteínas que têm propriedade de dar uma textura agradável para a pessoa sentir uma boa sensação na boca quando ela está ingerindo o alimento. E eu estudava essas proteínas de uma maneira mais isolada e tentava aplicar melhorias nela para elas terem essas texturas melhores, enfim, tudo isso, nela sozinha. Só que na hora que você vai pensar como que ela vai comportar numa matriz alimentar que vai ter carboidrato, que vai ter gordura, que vai ter um monte de outras coisas, né, água, açúcar, enfim, num alimento mesmo, numa matriz totalmente complexa, é outros 500. E a proteína, uma coisa é a gente estudar ela, colocar ela, condicionar num equipamento pequeno, em condições totalmente controladas. A própria extração da proteína você faz de uma maneira controlada, é uma proteína de boa qualidade, ou você pega, às vezes, uma proteína pura também, que você não sabe como foi o processo de extração. Então, tudo isso, aqui eu estou dando um exemplo bem técnico, mas bem prático do que eu vivi. Ou seja, foi uma pesquisa dos primeiros níveis, né? E que qual é a necessidade futura? É que essa pesquisa possa, de fato, ser aplicada em escala industrial. Além da questão da matriz alimentar complexa, como um meio para você simular e fazer esse estudo, ver como é que acontece ali, também os equipamentos, uma proteína num fluido, num alimento que vai passar por uma tubulação, uma bomba, um trocador de calor, ela vai ter outro comportamento. Estudar viscosidades de produtos na indústria, eu passo muito por isso hoje, trabalhando na indústria de preciso da viscosidade desse alimento inteiro, dessa matriz complexa, que passou por um processo de trocador de calor. Qual é a viscosidade exatamente no trocador de calor, nessa temperatura, com esse cisalhamento provocado pela velocidade que ela está ali passando pela tubulação? Isso muda. Então, são exemplos que estou trazendo para vocês para ilustrar essa diferença, esse gap que existe. Agora vamos para soluções? O que acontece? Uma das soluções que eu acabei adiantando e trazendo antes é justamente tentarmos ser profissionais que façam essa tradução e que também não criem a expectativa de que artigos científicos vão ser receita de bolo. E, como cientistas, né, do outro lado, o lado que eu também já pertenci, buscarmos fazer ciências mais aplicadas, buscarmos pesquisas em que, beleza, eu vou fazer os meus níveis iniciais para estudar o conceito, mas eu também vou buscar fazer pesquisas mais aplicadas, já chegando nos níveis de simular uma escala industrial e depois tentar parcerias com empresas para buscar essa escala industrial, para buscar não só escala, mas equipamentos, como que funciona o meu produto que eu estou criando num equipamento, passando por uma bomba, passando por um trocador de calor, passando por um misturador, um bioreator, enfim. Então, estudar justamente nos meios em que, de fato, né, esse composto, né, eu que trabalho na indústria de alimentos, eu vou trazer mais exemplos disso. Então, como que ele vai se comportar nos meios que, de fato, eles vão ser usados. Portanto, o que eu gostaria de trazer nesse vídeo, e eu espero que eu tenha enviado a mensagem a pessoas interessadas, é que a ciência ela é extremamente importante para melhorar conhecimentos de base
trazer novos fenômenos, novos conceitos, novos produtos. E a ciência aplicada na indústria, ela é o que vai realmente trazer as novas soluções. Então, caminhar de mãos dadas, academia e indústria é fundamental. E é muito importante que pesquisadores tenham essa mente mais ativa para pensar em ciências mais aplicadas, parcerias com indústrias, e também profissionais da indústria terem essa facilidade de traduzir conceitos científicos, artigos científicos, que tem uma literatura realmente, uma linguagem mais densa, mais difícil do que a gente às vezes está acostumado, quem não tem esse contato com o meio acadêmico, mas profissionais da indústria que tenham essa facilidade, que consigam traduzir conceitos científicos em aplicações práticas. Hoje em dia é muito importante ter esse tipo de profissional no mercado de trabalho que justamente faça essa ponte e que vai trazer a inovação a partir de trabalhos realmente confiáveis, né, de literatura com bases tecnológicas e teóricas boas. Eu quero também incentivar vocês a perceber realmente a importância da ciência, a importância de termos realmente essa tradução de artigos científicos importantes, artigos científicos relevantes para aplicações industriais e sermos esse tipo de profissional que faça essa ponte. Tanto cientistas fazerem a ponte para aplicações, ciência mais aplicada, quanto profissionais da indústria serem mais engajados em traduzir mais a ciência. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse tipo, comenta aqui o que você sentiu já, você como profissional, se você já leu um artigo e falou, meu Deus, eu não estou entendendo nada, ou isso aqui não vai conseguir ser aplicado para aquilo que eu quero. E você também, cientista, que quer também trazer ciências mais aplicadas, comenta aqui o que você já sentiu, o que você já quis fazer, ou em algum momento em que você talvez não viu a possibilidade disso acontecer, recursos para isso, para a gente discutir um pouco mais. Eu vou trazer vídeos nesse sentido sempre, conectando ciência, indústria, educação na engenharia de alimentos, nessa área de alimentos que é tão rica, tão preciosa. Então é isso, eu fico por aqui. Obrigada por vocês que chegaram até aqui. E comenta aqui também sugestões de vídeos que eu posso falar nesse canal.